você faz o orçamento, você precisa ter em mente o teto de gastos, né? Então, o teto de gastos diz assim, que se as despesas obrigatórias forem mais de 95% das despesas primárias, ou seja, sem o pagamento de juro da dívida, é acionado os gatilhos do teto de gastos. Então, não pode reajustar salário do funcionalismo, não pode contratar mais, enfim, vários gatilhos, tá? Pra tentar conter os gastos públicos, né? E cumprir o teto. Mas tem uma pegadinha aí. Se você orçar a menos de 95% e ao longo do ano você estourar isso, você não precisa acionar os gatilhos, né? Então, os nossos queridos parlamentares espertinhos, sabendo disso, o que eles fizeram? Acertou! Eles orçaram os gastos obrigatórios abaixo dos 95%, sabendo que não ia acontecer, certo? Para quê? Para poder gastar e não estourar o teto. Então, eles reduziram despesas com previdência, por exemplo, sendo que o próprio TCU recomendou que eles aumentassem, né? E aí, eles foram abrindo espaçozinhos, né? E aí, eles colocaram o que no lugar? Quero ver se vocês acertam. Claro, acertaram. Emendas parlamentares, 26 bi de emendas parlamentares. Então, assim, o nosso orçamento já nasce como uma peça de ficção, porque ele não vai ser cumprido. Se ele acontecer ao longo do tempo, estoura o teto de gastos, mas não aciona os gatilhos, olha que espertinhos. E além disso, esse orçamento favorece o Centrão por conta das emendas parlamentares. Então, olha quantas coisas acontecem. E eu, e aqui, e você aí com cara de palhaço, né? E enquanto eles fazem o show deles de circo, o que pode acontecer? Alguns parlamentares um pouco mais responsáveis correram pro TCU e falaram, isso é ilegal, eles estão fazendo essas besteiras, fere a lei de responsabilidade fiscal e, portanto, nós podemos enquadrar o presidente na lei de responsabilidade fiscal caso ele aprove essa peça de orçamento fictícia. Enfim, movimentações estão ocorrendo. Queira Deus que as nossas instituições funcionem, não deixem essa peça de orçamento passar. Tem várias coisas que o governo pode fazer juridicamente para não deixar isso passar, vetar o orçamento, vetar um pedaço do orçamento, enfim, várias coisas e provavelmente ele vai ter que fazer, senão ele pode ser pego e empichado na lei de responsabilidade fiscal. Chato, né? Porque assim, enquanto responsabilidade fiscal não for uma máxima do nosso país, isso sempre vai acontecer. Sempre vamos ver políticos abrindo mão da responsabilidade fiscal em pró de outras coisas, tá? E às vezes as pessoas me perguntam, mas Marília, a gente não tem que gastar mais agora, estamos no meio de uma pandemia, não é uma questão social? O problema é que, se a gente gasta de forma irresponsável, os juros longos sobem. Por quê? Todo mundo que tem título do governo vai falar assim, este governo vai ter uma trajetória de dívida explosiva e eu é que não vou financiar. E então o mercado começa a subir juro. E o mercado, meus queridos, não é o mercado, né? Uma pessoa, enfim. Você, quanto tempo eu tô falando para vocês não investirem em juro longo? Quem tá com título vai vender, aí as taxas de juros sobem. Então somos todos nós no mercado. Vai colocar o rico dinheirinho com um governo que não paga as suas contas. Me fala, eu não vou, você vai? Pois é, nós, mercado, não vamos financiar a dívida deste tal país. Aí as taxas de juros sobem porque as pessoas vendem um título e de repente um país com uma dívida PIB que foi para 90%, né, uma dívida bruta que foi para 90% do PIB, não consegue rolar sua dívida, não consegue financiar a dívida, o juro explode e o pagamento de juro começa a tomar conta do orçamento, porque a gente só vai pagar juro, né? Se a taxa de juros subir, a gente tem o dobro de dívida, como é que vai fazer? Então, assim, responsabilidade fiscal, gente, não é uma opção, tá? E enquanto isso não for uma máxima do nosso país, estaremos em maus lençóis com risco de argentinizar a nossa economia. Não se esqueçam que se os investidores saem, o dólar também
valoriza em relação ao real. Então, real desvaloriza, câmbio lá para cima, bate na inflação, BC tem que subir mais juro, sobe mais juro, a dívida fica mais cara. E assim vai, gente, uma bola de neve. Então, não adianta. Se a gente quer gastar mais, porque nós como sociedade entendemos que a prioridade agora é proteger vidas, é proteger os mais carentes e tal, fechado. Mas nós como sociedade temos que dizer da onde vamos tirar. Porque se a gente não fizer essa escolha difícil, o mercado vai fazer pela gente, os investidores vão fazer pela gente e vai tudo quebrar, né? Não é assim, não, só essa parte vai quebrar. Não, tudo vai quebrar. Se não tem estabilidade fiscal, não se tem nada.